Estamos no ar, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for na sua vida agora, talvez seja a madrugada, mas eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que na madrugada, ele diz, eu amo os que me amam, e na madrugada me buscam, me acharão. E às vezes na sua vida pode estar sendo madrugada. A madrugada é o horário mais frio, a madrugada é o horário que você está sozinho, é o mais silencioso. Talvez seja madrugada na sua vida, mas calma, porque essa madrugada vai passar e o sol da justiça vai brilhar na sua vida. Muito bem-vindo ao IraCast, mais um evento no ar, gente, mais um programa aqui no ar. IraCast voando até você e a nossa bagagem é a sua história, tá bom? E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial. Gente, aqui nessa Alphaville o negócio é surreal, porque é só celebridade. Eu quase não consigo agenda, meu povo, com essa moça tão importante chamada Natália, a rainha das conexões 2. Natália, essa câmera aqui é a sua. Você pode se apresentar para a galera aqui. E bem-vinda, você já está no IraCast. Oi, gente, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que horário que você vai assistir, né, esse programa. Eu sempre faço um bom dia, meu povo, lá no meu Insta, né? Tanto que o dia que eu não faço bom dia, meu povo, o povo pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Me sinto muito honrada, né, de estar aqui com a Iraci, né? De estar compartilhando a nossa história, eu que gosto de escutar muitas histórias. E eu falando assim, eu pensei aqui um tempo atrás, né? Era 2024, eu coloquei no meu quadro de objetivos, sabe? E eu queria participar de um podcast. Mas eu falei, Deus, eu não quero falar que eu quero ir, eu quero ser convidada. Uau. Então, eu já tinha participado de algumas coisas assim, gravações. Mas eu falei, não. E aí eu falei assim, ai, gente, eu vou parar de orar por isso. Agora, quando for o tempo de Deus, vai acontecer. Aí quando a Iraci me chamou, eu falei assim, ai, gente, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí hoje de manhã, quando antes um pouquinho de eu sair de casa, Deus estava me lembrando isso. Porque na madrugada, eu acordei 4, eu não dormi mais. E aí o Senhor estava, eu agradecendo pro Senhor. Que às vezes tem dia que a gente tá meio assim com um turbilhão de emoções dentro da gente. E a gente já começa pedindo para Deus algumas coisas, mas a gente esquece de agradecer que no meio das lutas a gente está vivendo alguma promessa de alguma oração de algum tempo atrás, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue ver a plenitude de agradecer. E em meio de qualquer situação, o Senhor é o nosso convidado de honra. Uau, que maravilha! Natália Cristina. Eu esqueci agora o sobrenome da mulher. Natália. Não, gente, meu nome, eu chamo Natália Cristina, né? Ah, tá. Eu tô pensando, será que eu tô errada? Não, me chamo Natália. Ah, chegou o meu ouro. Me traz aqui, Maria Paula, por favor. Oxe, Natália, eu sabia que faltava alguma coisa, minha amiga. Olha eu falo assim aqui. que a minha vida se resume antes da vitrate e depois da vitrate. Vou mostrar o antes e o depois, vai só ver o cabelo. Olha, minha irmã, sente esse negócio aqui, bora passar um pouquinho, porque tá faltando um cheirinho bom, né, minha irmã, nesse ambiente aqui. É só o que tá faltando. Oxe. Peraí. Ai, meu Deixa Deus. eu virar ele aqui. Não, já foi agora. Foi. Você não pode passar muito, não, porque isso aqui, minha filha, é o ano inteiro. Ah, é, né? Não, e o tanto que é cheiroso? O tanto que é cheiroso. Gente, você está pensando o quê? Que aqui a gente só conta história, aqui a gente se embeleza também, tá, meu povo? A gente se embeleza, olha aí, ó. Vocês viram que até o brilho mudou agora? Agora o brilho mudou. Eu tô mais brilhosa, tô mais bonita, muito, né? É aquela coisa assim, E ó. olha, detalhe, né, Natália? Não quer passar tudo no cabelo para não ficar oleoso, você pode passar nas Só mãos, que o brilho né? da mão, olha aqui a diferença de uma pra mão pra outra. Que maravilha. É que a vitrate é assim, ó. Eu durmo bonita e acordo Eu maravilhosa. Eu sabia que assim, ai, que linda, né? E olha que você não é representante da Vitrate ainda oficialmente, mas você já é representante de coração. Cliente satisfeito é outra coisa, né, Natália? Não, estou caminhando. Estou isso. caminhando. A gente vai fazer grandes eventos da Vitrate no Brasil e fora. Eu acredito nisso. Natália Cristina, deixa eu te falar uma coisa. Bora lá realmente agora pro nosso voo, vamos pro que realmente interessa agora. Eu gostaria de saber com você
Eu sei que você é uma mulher que tem vivido muitas experiências. Eu sei que você tem acontecido muita coisa, tem avançado muita coisa. E eu gostaria de trazer um pouco da Natália quando era bem criança. Quem foi a Natália criança? De onde ela vem? Ela é de uma família de quantas pessoas? Como que foi o lar da Natália? Essas coisas, elas me encantam. Porque às vezes a gente tá tão enrolado aqui com o presente. Sim. Que a gente esquece de voltar às vezes lá. Na origem, né? Na origem, esquece as emoções que viveu lá, esquece a criança que fomos, as coisas que nós conseguimos, o que mais te marcou na tua infância. E eu gostaria de fazer esse voo aí no seu passado. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, eu sou do Goiás, né? Com muito orgulho. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Eu amo a minha cidade de Goiânia, né? Então, nasci lá. Os meus pais, Francisco, né, falecida. Minha mãe chama Genuzi. Para mim, meus pais foram fantásticos. Fantásticos. Eu fui uma criança, assim, bem à frente do meu tempo. Minha mãe fala que com 9 meses eu já estava andando, estava falando. Então, fui alfabetizada bem rápido, né, também. Com 3 anos já escrevia, já lia. Então, para aquela época, né, então era bem espertinho. O que acontece? Eu falo assim, que eu fui muito feliz na minha infância, tive muita liberdade, fui criada no meio de muitas crianças, né? Mas fui criada num lugar bem simples, mas com uma origem muito forte. Eu falo assim, que a minha infância foi muito complicada, porque os meus pais tinham muita dificuldade de me criar. Muita mesmo, pela minha personalidade. Então, tanto que minha mãe falou no meu aniversário do ano passado, que ela falou assim, gente, eu não sei o que aconteceu no meio da sua educação, como você virou o que você é hoje. Porque para os meus pais, eles não viam solução para mim. Eu era a pior aluna da escola, não era a pior aluna da sala, eu era a pior aluna da escola. Mas pior em qual sentido? De não aprender ou de ser muito voada, muito... Não, é porque assim, eu sempre fui uma criança muito falante. Com 15 anos, eu era já líder do movimento Sem Terra da minha cidade. Então, eu era líder de tudo que tinha de movimento, eu era líder, né? Então, assim, eu lembro que quando a minha mãe viu, assim, que eu era líder do movimento Sem Terra com 15 anos, aquele dia o mundo da minha mãe acabou. Acabou, assim. Sabe a oração da entrega? Ela podia esperar tudo de mim. Ela falou, eu não te criei pra isso. Seus pais não eram isso. Então, assim, fui criada em fazenda, tudo com essas coisas, no meio dos primos, minhas avós com personalidade muito forte. Mas o que te levou a ser líder de Sem Terra, minha irmã? Menina, eu não sei nem como que eu caí lá. Tudo que tinha movimento na minha cidade, ou era manifestação, era... Tem que vir pro Iraquê, gente, pra gente começar a conhecer a Natália, a gente olha pra ela, ai, meu Deus... A santidade de pessoa, agora estou descobrindo que é líder de Sem Terra. Não, eu era líder do movimento Sem Terra da minha cidade. E de várias cidades no estado de Goiás. Aí eu era líder do movimento estudantil da minha cidade. Era líder do Grêmio, assim, com 12, 13, 14 anos. Do meu setor, dominava. Da escola, dominava. Só que eu era aquela pessoa desinquieta, né, na escola. Então, eu não tinha aquele professor que contextualizava o conhecimento e trazia para a minha realidade. Então, isso era difícil. E acabava que em casa, por exemplo, os pais têm uma forma de educar de regras e eu não cumpria regras. Então, isso destabilizava muito os meus pais. Então, para a escola, quando chegava, o que os professores alegavam? Olha, ela é uma menina muito desinquieta, ela atrapalha a sala inteira. Então, eles me falavam assim, ó, você amanhã não vai vir na escola, você vai assinar advertência. Eu falava, eu não vou assinar advertência, amanhã eu vou vir na escola e eu ia na escola. Aí eles me davam advertência 1 dia, 2 dias, 3. Expulsar, eu falava, se eles me expulsassem, eu ia chamar o conselho tutelar. Então, naquela época, eu falava que chamava o conselho tutelar. Aí teve, tipo assim, abria a sala, tirava toda a minha sala, quando o professor chegava não tinha ninguém. Aí o colégio falava assim, a gente vai te expulsar. Aí no outro dia eu tava lá, tipo assim, mesmo que eu fazia arte, todo dia eu voltava pra escola. E se eu saísse da escola, eu voltava pra casa. Então eu não ficava na porta, eu não namorava, eu não fazia nada. Era só arte mesmo, coisa assim, de criança, eu acho, né?
Só que eu lembro uma vez, gente, que eu era tão abençoada que uma professora saiu da minha escola. Ela não suportava mais olhar para mim. E ela mudou para outra escola. Então, como eu já dominava toda aquela escola, minha mãe falou assim: não, eu vou te mudar de escola. Quando chegou lá, a hora que a professora entrou dentro da sala, que ela me viu, que ela tinha mudado de escola, e a gente mudou para a mesma escola, ela chorou. Chorou. A lágrima escorreu. Eu pensei, aquele dia eu fiquei preocupada. Meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu causei nela? Mas assim, eu falo que uma coisa que marcou muito a minha infância onde eu morava, que eu sempre tive aniversário todos os anos. Então, todos os anos a minha casa estava rodeada de crianças. Eu gostava muito de receber, porque os meus amigos na infância não tinham oportunidade de ter o básico. O que era? Um bolo, um brinquedo. E quando eu fiz 15 anos, eu comecei com um projeto social na minha cidade. Eu comemoro meu aniversário não tendo festa para mim, mas fazendo para as crianças da minha região. Esse ano vai fazer 19 anos. Né? Então, eu tenho uma história, eu tenho um projeto social muito grande, porque pela forma que os meus pais, naquela época, não tinham sabedoria para me educar, eu comecei a abraçar crianças onde elas não tinham um rendimento escolar e acabava que para a família, eu falo que uma criança problemática, ela não é um problema para a família, ela é um problema para a sociedade. Então, eu abri um projeto e todas as crianças que tinham em Trindade e Goiânia, que não se rendiam na escola, eu levava ela ao projeto. Então, através do esporte e através do amor e através de escutar aquela criança, qual que era a dor dela, que era a minha dor, que às vezes eu não me achava uma criança problemática, mas eu não tinha ninguém que me escutasse, né? Então, meus pais, às vezes, veio de um casamento meio desestruturado, mas no que eles puderam fazer, eles fizeram. Então, meu pai acabou que ele se entregou ao vício, né, em questão do alcoolismo, e minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a gente. Então, ela ficava muito tempo fora de casa e ela não tinha mais prazer de estar dentro de casa, pela situação. Então, com 12 anos, eu já tinha sumido da casa. Então, eu já arrumava, fazia compra, fazia tudo. Né? Então, a gente tinha a presença das nossas avós muito forte, que fizeram um papel muito importante na minha vida e na vida do meu irmão, que eu falo, a gente muito é o reflexo delas, tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna. Mas acabou que ficou um vazio, porque como meu pai se dedicou uma parte da vida ao alcoolismo e a minha mãe, por toda aquela situação do lar, ela ficava muito tempo ausente. Então, quando você acaba ficando ausente de casa, a educação dos filhos fica um pouco a desejar, né? Então, eu acho que fazia muito isso. Hoje eu falo que é querendo chamar a atenção. Então, quando eu vejo que alguma criança não tem um rendimento escolar, o que eu tento? É trazer ela com duas coisas. Com amor e com o esporte, ele vai trazer o quê? Disciplina, foco, concentração. Né? Então, hoje a gente vê que aumenta muito os casos de autismo. Né? Lá na minha cidade tinha, na lista de espera, uma lista de 500 crianças, porque se a criança não fala até 5 anos de idade, fica muito difícil na alfabetização. Então, assim, era a minha dor. Porque o que eu queria na minha infância? Atenção. Então, muitas das vezes, a gente vê hoje, eu vejo aqui em Alphaville a realidade muito diferente, né? Da forma que eu fui criada e da forma que... cada região tem sua particularidade. Então, o que eu observo? Aqui, então, às vezes os pais correm muito porque eu quero dar algo de melhor para o meu filho e não tem nada demais. Mas eu falo que a criança, hoje, ela precisa do básico. Na verdade, Atenção. na verdade, Natália, eu acho que é em tudo, né? Porque o que realmente a pessoa precisa, que ela quer de verdade, é o amor, é o carinho, Sim. é a atenção, é um tempo de qualidade. E a gente não tem. Aí o que a gente faz? A gente fala para as pessoas, para os filhos principalmente. Ah, isso acontece com o filho, acontece com o marido, acontece com a mulher, acontece com a família. Ah, mas eu tô trabalhando para te dar o bom e do melhor. Uhum. Eu tô trabalhando para pagar a despesa da casa. Se eu não for trabalhar, não tem. E aí a pessoa, a mulher, às vezes, ela fala, sim, mas não é isso que eu quero. Tem umas que conseguem falar. Tem outras que não falam, baixam a cabeça e vão chorar. Por quê? Porque ela não tá sendo entendida, ela tá querendo dizer para aquele homem ou para aquele pai, para aquela mãe,
eu não quero comida. Sim, e às vezes, tipo assim, quando a pessoa não consegue ficar em casa, não tem paz no seu lar, muitas das vezes o trabalho ele é uma fuga. É uma É uma fuga. fuga. Não que ela não quer, mas qual que hoje é a maior dificuldade hoje? É o diálogo. Minha mãe sempre falava assim, ó, você pode falar o que você quiser, mas você tem que estar preparada para escutar aquilo que você não quer. Não quer. É Então, verdade. então assim, na partir do momento que você fala, então como eu fui uma pessoa que sempre falei muito, então ela falou, então fica preparada para você escutar aquilo que você não quer. E acaba isso gerando um bloqueio. Porque o que que acontece? No momento que eu falo pra ti, ó, você é faladeira demais, você gosta de Uhum. falar, você vai ouvir o que você não quer. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí, opa, se eu não quero passar por essa dor, eu vou Ah, fazer então o eu quê? vou falar. Eu não vou É falar. isso. E gera um bloqueio, a pessoa nem percebe. Sim. É igual quando você é criança e fala, pai, mãe, cala a boca, menino, sai daqui, vai pro teu quarto. Sim. Eu falo, A criança tá engasgada querendo falar, a criança tá engasgada querendo dizer o que ela tá pensando, o que ela tá vendo, o que ela tá sentindo. Mas eu já fiz muito isso, amiga. Na minha ignorância. Vai, cala a boca, sai daqui. Que nem, por exemplo, quando eu era criança, se o pai tivesse dois adultos conversando e a criança fosse lá, pai, metia a mão. Sim. Sem saber o que era, sem perguntar, sem se agachar, sem falar o que foi, meu amor. O papai tá conversando e tal. Uhum. E a criança vai. Então, isso é muito complicado. E parabéns por essa atitude, parabéns por você ser essa embaixadora aí das crianças que realmente não têm encontrado na escola esse preparo, essa educação. Porque eu acho que, Natália, as pessoas têm, na escola, a pessoa tem que observar cada pessoa. Sim, cada indivíduo tem sua individualidade. Porque, tipo assim, essa menina aqui, ela não precisa olhar para a lousa, nem para a professora quando está explicando, porque o jeito dela é esse, ela é audição. Uhum. Então, ela está concentrada aqui, mas ela está entendendo. Tem outros que não, tem que ser olhar mesmo. Se não estiver mostrando nada ali, a pessoa não... Ela não aprende só falando. Tem outras que se você fala, se ela não prestar atenção na sua boca, ela não consegue. Então, é uma série de coisas. Tem gente extremamente inteligente e criança, ela é assim. Você pensa que a criança, ela tá lá brincando, você tá falando, tá acontecendo as coisas, ela tá pulando. Só que ela sabe que você tá falando. Absorvendo tudo que tá no espaço. Então, Tá. às vezes você pensa assim, essa criança não tá aprendendo nada. E lá, ela, do jeito dela, lá no mundo dela, brincando, Ela tudo. tá aprendendo. Então, cada criança vai ter uma forma de absorver o conhecimento, assim como cada pessoa. Mas o que eu tenho observado, que as crianças ficam hoje o maior tempo hoje dentro da escola, né? Do que com o convívio, né, familiar. E que a gente tem observado que a gente tem professores que estão esgotados emocionalmente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que eu falo assim, que a criança... Até dos 8 aos 12 anos é uma fase crucial. E aí eu falo assim, porque, gente, depois que eu vim aqui para Alphaville, eu tive a oportunidade de viajar e conhecer outras cidades. Eu já tinha um projeto social lá em Missão, que é na Bahia, né? Então eu vou para lá uma vez no ano, que foi um lugar também que o Senhor me levou. E cada região tem sua particularidade, né, em questão de cultura, em questão da cultura regional, daquele local, tudo mais. O que eu tenho observado, que hoje as crianças, ela mesma, assim, falta de estrutura familiar, a educação tem deixado muito a desejar. Muito. E eu vou te falar uma coisa, tocando nesse assunto, a gente vai já para outras perguntas. A Poliana é minha neta, né? Filha da Paulinha. Ela tem 4 anos. Fez 4 anos agora. Então, aqui é muito frio. Tem dia que tá muito frio. Sim. Então, ela tem que acordar cedo para ir pra escola. Tipo, ela passa o tempo integral na escola, né? E aí, ela tem que entrar às 7 horas, tá no máximo 7h30. E às vezes fica longe, muito cedo. E aí tem dia que ela fala assim, vovó, não quero ir. E ela começa a brigar, ficava uma loucura. Irritada, Falei, tem que né? desenvolver. Eu pensei, tem que desenvolver um método para levar essa criança, para ela não sofrer, para ela não ser um caos na vida dela, ter que ir para a escola. E aí, o que eu comecei conversando com a mãe, nós conversamos e tal.
Aí o que eu comecei a ver? Colocar nela o empoderamento. Eu comecei a botar nela, falei, uau, você tá grande, o que tá acontecendo? Ah, eu já sei. Você tá indo pra escola. Porque toda criança que vai à escola, toda criança que estuda, ela fica grande, muito inteligente e muito bonita. É isso que tá acontecendo? Ela falou, é. Sabe o que aconteceu? Ela fala, vovó, hoje eu não vou chorar. Porque eu sou muito forte e corajosa. Eu acho muito legal, hoje eu vejo aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas em questão da instituição da primeira infância, de crianças no integral, né? Antes eu nem era a favor, mas eu até conheci uma escola específica que, para mim, o maternal é a fase mais linda dessa escola. E eu fico encantada, eu sei que as crianças lá choram com saudade da mãe, saudade do pai, mas hoje, o trabalho da elementare no maternal, eu nunca vi em nenhum lugar. Então, assim, para mim hoje, o trabalho que eles fazem lá no maternal é um diferenciado. E se você vê que Nossa. coisa linda as crianças do maternal lá. Não, eu falo assim, eu já passei em muito lugar, mas a parte do maternal, eu nunca... É surreal. Não, é surreal mesmo. É uma coisa que você fala, meu Deus do céu. Mas é Em isso. todas as habilidades motoras. E eu vejo que hoje, em vista de outras escolas, São Paulo, ele tem uma visão diferente com as crianças do maternal. Completamente diferente. Que às vezes a gente não vê essa estimulação em outras regiões. Que seria muito importante isso, porque as crianças, é encantador a maneira que elas aprendem, encantador. Amadurece. Ela amadurece e ela, meu Deus do céu, assim, eu fico olhando, eu falo, caramba, meu. A Polly chega em casa, ela conta história, ela já conta história pra gente, ela sabe falar, ela conta o que aconteceu, e ela fica, ela brinca, ela sabe o nome dos coleguinhas tudinho, e isso é muito... Prazeroso, né? Porque prazeroso. o pai fica feliz, ele entende que... Não quer dizer que aquela criança não sinta falta do convívio social, mas eu falo assim hoje, né? Dependendo do lugar que você vai deixar a criança, é melhor que ela fique no maternal. Porque ali ela tem o convívio social, né? Ela está sendo estimulada, não só na área educacional, mas na parte cognitiva, motora, na fala, né? Então, assim, quanto que tá importante, que às vezes é filho único, não tem a oportunidade de ter um priminho, porque antigamente, às vezes, quando a gente mora mais no interior, você tem mais um convívio familiar, é um amiguinho que tá do lado, é a família. Aqui não, é tudo mais preso, porque criança tá no apartamento, tá na casa dela, você não vê criança brincando na rua. Não vê. E aí vai no parquinho, aí é tão rápido que às vezes não dá pra fazer uma amizade, né? E no interior, ali numa cidade pequena, você consegue deixar seu filho brincando aqui, sai na rua e vê. Isso. E dá pra criança ser uma criança mais desenvolta, uma criança mais social. Mas eu agradeço a Deus, assim, por tudo que está acontecendo, vendo essas escolas aqui e crianças sendo ensinadas, sendo, sabe, incentivadas a serem pessoas melhores. Mas o papel do pai, da mãe, da família em casa, de falar para essa criança o quanto que ela é importante, o quanto que ela é amada, o quanto que ela é isso, o quanto que ela é desejada, isso faz toda a diferença e eu tenho vivido isso, como eu tô te falando, né? Você fala isso daí, você fala tipo assim, que hoje vocês tentam, que eu vejo, né, prezar a qualidade do tempo que vocês estão com ela. Com ela, então foi isso que mudou, então hoje ela foi... Eu fiz um vídeo ontem, ela falou, eu vou pra escola com meu cabelo cacheado, com meu cabelo de põe-põe, que eu tô bonita... E desce do carro, tchau, vovó, e vai. Ou seja, eu tô dizendo pra ela, vai, você é forte, você é corajosa, você tá ficando bonita, você tá ficando linda, você tá crescendo. Você tá botando na cabecinha dela. E quando ela vem, ela fala, vovó, eu não chorei, eu dormi, eu comi banana, eu comi não sei o quê. Vovó, você veio só, você veio com meu avô, vocês compraram presente pra mim e veio embora. Isso é maravilhoso. Eu fico assim, fico toda boba, né? Mas, Nath, vamos lá. Me conta mais sobre você. Quando você lembra de algum momento, alguma coisa assim que te aconteceu, que foi que mais te machucou, que te doeu, que tirou... A Natália é muito centrada, é muito isso, mas é alguma coisa que te tirou do eixo aí durante essa caminhada? Certeza. Eu falo assim que uma coisa assim que me tirou do eixo mesmo, assim, que foi o meu processo de separação. Então, assim, eu falo Você foi separada, você foi casada? Eu falo assim que
Eu falo que eu fui casada, né? E que nesse processo. Mas toma café, Natália. Hoje a gente vai tomar café juntas. Eu tô Eu aqui falo tomando assim cafezinho. que foi minha maior. Eu acho que uma das minhas maiores dores foi o meu processo de separação. Porque eu não queria separar de maneira nenhuma. Não queria. E. é, porque às vezes a sociedade prega assim, não, porque você casa, mas você casa, mas você não casa para separar, né? Então, eu era de uma igreja muito com uma visão bem rígida, né? E presa, assim, totalmente na religiosidade. Muito, 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 muito. Lá na minha cidade, né? Tem um índice muito grande eh, de agressão, né? Contra feminicídio. Tem até a nossa deputada lá do estado de Goiás, a Silvier, a Defensoria Pública, a doutora Débora, o governador Ronaldo Caiado, que faz um trabalho sensacional, porque o estado de Goiás estava no terceiro ranking em questão de feminicídio. Então, eu casei com uma pessoa. O que aconteceu, Iraci? Eu vejo hoje, depois que amadureceu, depois que eu contextualizei, eu acho que eu trouxe muito do meu relacionamento que eu tive com meu pai. Não um bom relacionamento. E meu pai muito com as coisas de alcoolismo, tudo, né? Eu orava, buscava. Nunca fui uma pessoa assim de namorar tudo, né? E antes um pouco de eu conhecer meu esposo, eu já tinha feito muito propósito com Deus, tudo. E quando eu conheci ele, eu não imaginei que ia ser dessa forma. É uma pessoa boa, muito inteligente, mas que nós tivemos um casamento péssimo. Eu até falo que não sei se foi casamento. A gente casou, ficou 6 meses de casado, depois de 6 meses, no decorrer de um ano, todo mês ele saía fora de casa, depois ele ficou 9 meses fora de casa, depois ficamos 2 meses e separamos. Tanto que foi ele que falou, não, não tem como mais. E aí ele me pediu um laudo do psiquiatra, eu fui no psiquiatra. E aí quando eu sentei no psiquiatra, caiu minha ficha. Eu pensei assim, tudo que ele reclamava de mim, isso tem 30 dias que não acontece, porque foi o tempo que eu estava separada. Aí quando eu cheguei na psiquiatra, ela falou, nossa, mas você tá tão bem, mas por que você tá aqui? Por que você quer um laudo? Aí eu contei pra ela, ela fez o laudo, todo o laudo, e me entregou e falou assim, ó, tá aqui, ó, sua carta de euforia. E eu lembro, Iraci, porque eu sempre gostei muito de ir no monte, sempre gostei de orar. Eu fiquei 17 dias em cima do monte orando, buscando de Deus, porque eu não queria me separar. De repente, eu tava lá orando, um dia chovendo, na madrugada, saiu uma mulher lá do meio do mato, do monte, falou assim, ó, Deus vai te entregar um papel assinado que vai mudar a sua história. Eu pensei, vai ser uma casa, um carro, né? Porque eu tô esperando isso, tô aqui no monte, vai ser isso. E aí veio minha separação, né? Eu até comentei com a minha mãe nos dias, mãe, eu tenho que ter um dinheiro, porque eu acho que essa pessoa vai me ligar e vai acontecer. Mas eu não conseguia entender. Então, eu me cobrava porque eu tava tão presa, que assim, ó, quem casa não separa. Então, eu não aceitava isso, porque eu pensava, o que eu fiz de errado? O que não era de Deus? Eu pensava que a minha vida tinha acabado. E, ministerialmente, aonde eu estava, eu não tinha mais oportunidade de nada. Eu tinha oportunidade de estar na cozinha lavando vasilha ou estar com as crianças. Mas à frente da igreja, como a gente participava, eu não podia mais. Então, eu falava assim, Deus, a minha vida acabou. Acabou agora, ministerialmente. Então, aquilo era a minha dor. Então, as irmãs da igreja me tratavam de uma forma que me doía. E eu nem contei. Sabe a pastora Sandra? Aquela negra do cabelinho raspado? A pastora Sandra, eu escutava muitas pregações dela quando eu ia treinar. Então, toda vez que eu ia treinar, quando eu me separei, eu tava parecendo que eu era usuária de crack. Tamanha era o meu desgaste. Porque na época meu esposo era usuário, ele também estava envolvido com alcoolismo, então muita coisa aconteceu, né? Então eu estava destruída emocionalmente, envergonhada. Eu não tinha coragem de contar para minha família. Então eu fiquei 4 meses separada e não contei para ninguém. Falei nada. Só o meu pastor que virou meu amigo falou assim, olha, eu acho melhor você separar porque tá chegando num ponto que ou ele te mata ou você mata ele. E aí eu não tinha coragem de contar para minha família. Alguém sensato, né? Pelo menos isso, né? Eu falava assim, o meu pastor, na época, ele virou meu amigo pessoal. Tipo assim, aquilo que eu não encontrei na época, né, como
meu pai, que eu tinha vergonha tudo, de contar pra minha família tudo. Assim, ficou uma coisa tão feia que um dia meu ex-marido veio, tinha usado, né, droga, e ele veio pra me agredir. Na hora que ele veio, eu já tinha feito aula de defesa pessoal, eu bati tanto nele que ele chamou a polícia pra mim. Quando a polícia chegou, eu ia presa. Eu ia presa na minha Meu cidade. Deus. Fechou a rua. Então, era muito conhecida. Eu fiquei com tanta vergonha, que eu vou te falar. Se tivesse cavado um buraco, eu tinha me enterrado ali, naquele dia. Naquele dia, pra mim, foi a minha morte. E aí, o que que foi a minha dor naquele dia? Eu fui na casa da minha pastora. Porque eu não tinha coragem de contar pra minha mãe. E eu fui na casa da minha pastora. Quando eu cheguei lá, minha pastora falou assim, volta pra sua casa. Então, assim, a polícia quase me levou presa. Eu ia voltar pra onde? Se a minha casa tava toda assim destruída. Meu Deus. E você sabe onde que eu comecei a dormir? Na academia. Então eu dava aula. Eu chegava na academia às 5h pouca. Eu era a última a sair da academia. Eu não ia embora. Eu dormia dentro da academia. E aí um dia o dono da academia puxou as câmeras e viu que eu não dormia só dentro da academia. Aí tinha uma outra clínica de outro deputado que eu trabalhava. Eu dormia um dia lá. Eu dormia um dia lá. Aí eu ia revezando. E um dia eu trabalhava com uma pessoa há muitos anos, ele chama Dr. Antônio, e ele viu que eu estava muito irritada, a gente teve uma briga muito feia, e ele falou assim, ó, hoje nós vamos ter uma conversa, nós dois separados lá na minha casa. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí eu fui e contei para ele. Então eu tive algumas pessoas que me deu esse suporte, né, porque, lógico que minha família me daria suporte, mas por vergonha eu não contava. Então, eu assumia. A minha ex-sogra sabia de tudo, mas algumas amigas, tudo. Mas minhas amigas casadas, eu não ia pra casa delas. Então, eu dormia num lugar e no outro. Detalhe, a casa era minha. Mas eu não voltava pra casa. Com medo de acontecer alguma coisa, tudo. Aí veio a separação, me ressignifiquei. Falei, Deus, ou o Senhor me dá alguma coisa ministerialmente, ou eu vou morrer. Porque eu não sei, porque eu sempre estava envolvida com as coisas da obra. Foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração para eu orar pela Bahia. Eu comecei a orar. E nessa época eu ainda estava casada. E meu esposo falava assim, nossa, mas você tá orando, é o que me faltava. Você ir pra missão na Bahia. Eu falei, Deus, se eu não estiver ficando louca, o Senhor traz alguém da Bahia. E Deus tinha me dado um sonho para eu separar uma grande doação para a Bahia. Chegou lá na instituição que eu trabalhava, uma pessoa falou assim, olha, teve uma chuva muito forte na Bahia. Lá tem um grupo de 120 crianças, as crianças perdeu tudo, não tem nada. E eu preciso enviar uma doação para lá daqui 2 dias. A doação já estava toda pronta. As roupas tudo separadas, os calçados tudo arrumado. Foi a doação para Bahia. E eu comecei a orar pelas crianças de lá, desse lugar. Comecei a orar. Tinha encargo, assim, de ir para dentro do meu quarto e chorar pelas crianças de lá. Quando eu comecei a orar lá para esse local, eu orava tudo. Eu fui convidada para ministrar a palavra lá nesse lugar. Só que eu não era mais convidada para mais nada, depois que eu separei. E eu falava, Deus, ou o Senhor me coloca alguma outra coisa, ou eu vou morrer. E eu falava desse jeito com Deus. Eu sempre era meio dramático para falar com o Senhor. Ou o Senhor faz na minha vida, eu vou morrer. Então, assim, o Senhor começou a me renovar e começou a trazer pessoas naquela época para cuidar de mim. Porque a minha aparência, realmente, as minhas orelhas ficaram muito profundas. Eu não dormia. Eu não cuidava de mim. Porque eu entendia que eu orava por ele. Porque qual que era a minha dor? Era ele, né? Então, eu ia no monte, eu orava tudo pelo casamento. Mas eu não orava por mim. Se eu tivesse gastado aquele tempo todo orando por mim, né, muita coisa tinha acontecido. Mas eu entendo que nenhuma oração, nenhuma lágrima, nada é em vão. No tempo de Deus, vai florescer. Então, isso foi importante para o meu crescimento. Hoje eu estou contando, Irácia, eu não sou de contar isso. Eu nem sei porque eu estou contando. As pessoas aqui em Alphaville nem sabem dessa história. Aqui nós somos profissionais em fazer isso. As pessoas então, voltar no tempo. Isso, e de não contar essa história mais e chorar. Porque antes eu contava a história, não contava por vergonha. Ou eu não contava porque eu ia chorar, né? Hoje eu tenho um bom relacionamento com ele, eu abençoo a vida dele e tudo. Mas ressignificou esse sentimento. E eu comecei a falar muito para Deus. Senhor, agora eu separei, eu quero viver algo novo da parte do Senhor. Eu quero viver algo novo. Comecei a falar, eu quero viver algo novo. Todos os dias eu ia dar aula na academia. 5h30 eu já estava dando aula. Agora, você imagina, se 5h30 eu estava dando aula, que é o horário que eu acordava, né? Eu colocava lá, no programa no Instagram, né?
459 do Pablo Marçal. Então, já estava lá na esteira, minhas alunas eram obrigadas a escutar, até acabar. Então, eu já ia dando aula, colocava o meu celular lá. Aí ela secava. Gente, mas quem que é isso? Comecei a seguir. Eu falei, Deus, eu quero andar com ele, eu quero andar com ele, eu quero andar com ele, eu quero viver o novo. E comecei a orar por isso. Só que na época que eu separei, a minha pastora falava que uma das coisas que fez eu separar foi o Pablo Marçal. Mas o Pablo Marçal estava aqui, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, que absurdo! Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? O que eu tava buscando? Algo novo. E as pessoas que não conhecem não conseguem entender. Não conseguem. Mas vem logo a crença. Eu lembro que assim que eu comecei a postar umas coisas do Pablo, né? E na plataforma e não sei o quê, eu comecei a receber mensagem de pastores lá do meu ministério, lá da minha igreja. Aí falando, críticas, né? Olha o que esse coach falou, olha não sei o quê, coach não tem autoridade, até que o Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia botou lá, coach não tem autoridade para falar de Bíblia, para falar não sei de quê. Menina, ia começar, eu só fazia olhar aquilo, né? Porque as pessoas às vezes acabam achando, você tá numa seita, você tá numa crença, esse cara tá virando na sua cabeça. Como as pessoas são bobas, né? O que eu vejo assim, por exemplo, eu tava naquela dor tão grande, destruída emocionalmente, financeiramente, eu tinha que ter uma palavra de ânimo. Não, encontra um cara que fala exatamente o que tu tá precisando, porque ele fala, e é outra coisa, ele não fala pra amenizar o teu ego. Não. Tem hora que ele dá cada porrada, minha irmã, que a gente... Não, mas eu via, tipo assim, eu conheci o Pablo dentro da videira. Então, nós dois era dentro da videira. Só que a gente era muito menina na época, eu não dava muito moral. Mas eu lembro do movimento que o Pablo fez, que foi algo que marcou a minha vida, sabe? Que foi, tipo assim, quando eu conheci Jesus no encontro da videira. E eu tinha um líder que chamava Hanib. E o Pablo tinha um negócio lá, Café dos Empreendedores. Só que pra esse povo fazer parte lá, tinha uma série de coisas. Tinha que orar de manhã, tinha que orar de tarde. Aí o povo tinha que dar o dízimo, tinha um número de cesta e tinha que reformar uma casa por mês, lá em Goiás. Então, assim, não era qualquer coisa. Quem era grande ficou muito mais grande e quem veio do nada, cresceu. E um testemunho que marcou a minha trajetória, Uau. foi o Hanib, que era desse grupo. O Hanib pegou e ganhou uma causa, tipo, de 120, 130 mil. Deu uma casa para os pais dele num lugar muito bom e sobrou 3 mil reais. E o Hanib cobrou umas terras lá no Pará. E lá na videira a gente tinha muito esse negócio de corte, não tinha esse negócio de namorar, né? Era orar, tudo, aquela coisa assim diferente. O que aconteceu? O Hanib foi mexer nessas terras dele, achou petróleo e ficou milionário. Milionário, meu Deus. E muita coisa acontecia isso, tipo, desse grupo lá do povo lá que andava meio com o Pablo, o povo achava uma pedra, não sei o quê. Um povo que não tinha. Começou a achar as coisas. Era. Aí eu falava assim, gente, esse povo é diferente demais. Tem alguma coisa, que unção é essa? Aí começava a acontecer uns mover que era diferente. Deus. E aí sabe quando você vive aquilo, aí depois você pula para uma outra etapa e parece que eu fui contextualizando aquelas coisas. Sabe? Aí eu falava assim, gente, eu quero... Mas eu lembro o Pablo Marçal lá da igreja, tudo. E aí eu lembro dele fazer uns movimentos, tipo, depois que ele saiu lá da videira, ele começou a pregar lá, tem um lugar lá em Goiás que chama Parque Vaca Brava. E aí ele pregava numa pedra, aí um dia deu um pouquinho de jeito. Só sei que ele foi criando um movimento tão grande nessa praça que ele começou a aparecer no jornal. Aí, quando ele fez o pior ano da minha vida lá em Goiás, aí, tipo assim, os pastores, foi o fim da picada para muitos pastores, porque ele grudou. Pior ano da minha vida. Fechou a cidade, de ponta a ponta. Tá amaldiçoando a vida dos irmãos. Amaldiçoando. Agora, se ele não era de Deus... Agora que ele não era. Aí ele fechou a cidade de ponta a ponta, ele fechou um ginásio que ele trouxe gente. Foi um caos na cidade, Iraci, um caos. A cidade não suportava o número de gente. Meu Deus! Não tinha hotel. Não tinha hotel para colocar o povo tudo. Na cidade vizinha, Goiânia não era tão grande assim. E detalhe, ele não fechou Goiânia de ponta a ponta, com o pior ano da minha vida. Não era com Fusca. Não, ele pegou os melhores carros. Carro novo. Não, veio gente, tudo quanto foi lugar do Brasil para o pior ano. Se a situação, antigamente o povo falava, quando começou esse movimento, mas assim, o que eu vejo hoje? Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Mas ele falava de uma forma, e o movimento, porque toda vez quando Jesus, ele caminha, tem milagre, acontece,
né, mudanças. Então, ele falava disso. Então, cada um vai contextualizar de uma forma. Então, o que trouxe para mim é que eu encontrava no que ele falava, eu já estava toda destruída, ninguém falava nada de bom para mim. Eu pensava, todos os dias de manhã, eu sentia que ali era uma injeção de ânimo para eu viver algo novo. Uau! Então, eu pensava assim, se todo dia eu escutava, não, vai orar, vai orar. Orar, eu orava, né? Orar, eu orava. Mas o que eu fazia? A oração era acompanhada de uma ação. Eu só orava, mas não tinha mudança, não tinha transformação. O que eu fazia de novo para viver o novo? Né? E eu comecei... Isso, só falando um pouco sobre... Olha só esse adendo que a Natália traz aqui pra gente, que não adianta você orar. Tem muita gente orando, jejuando, indo pro monte, vai, sobe, desce monte, e as coisas continuam no mesmo jeito. Por quê? Porque você não tem a ação. Se não tiver ação, não funciona. Não funciona. Todo mundo tem que ter ação. Jesus ia fazer as coisas e tinha uma ação. O que é que tem aí? Tem 5 pães, tem os peixinhos. Manda todo mundo sentar. Depois vem, traz, levanta, ora. Quando a gente fala sobre Pedro, uma história que me marcou muito depois que eu cheguei aqui em Alphaville, parece que a história de Pedro, assim, Jesus rasgava meu peito. Eu penso assim, Pedro estava numa situação delicada. Ele não tinha fundo. Ele estava assim, só Deus na vida dele mesmo. Mas ele se posicionou. Jesus falou com ele no meio da madrugada. Ele estava chovendo, no meio da tempestade. Ele saiu da zona de conforto. Ele, com certeza, ele pediu ao Senhor, clamou por um milagre. Era no meio da tempestade. Ele lançou a rede ao mar. Você já viu alguém ser abençoado no sofá da casa? Eu não sei. Não tem. Tem que ter um movimento, Natália. Você precisa reagir. Você precisa sair. Você precisa se posicionar. E você tem que orar e você tem... Deus, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer. Tem que puxar pela espada. Tem que, sabe, fazer alguma coisa. Não tem como. Tem que ter um movimento. Deus precisa de alguma coisa. Até do nada. Pra fazer alguma coisa. O que você tem? Nada. Nada já é alguma coisa. Não, e eu vou te falar aqui, Iraci. Todos os dias eu assisti o 459. Todos os dias eu colocava minhas alunas pra assistir, fui falando pro povo, tá. E aí, depois veio o culto das primícias. Aí eu assistia toda segunda-feira, colocava lá. Eu falava, Deus, eu quero estar lá. Deus, eu quero estar lá. Deus, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Aí passou minha separação, eu comecei a falar para minhas alunas. Vocês me valorizam, que hoje eu tô aqui em Goiás. Amanhã eu tô morando em Alphaville, dando aula para aquele povo, tudo lá, vocês me valorizam. Tá. Você acha que eu acreditava? Não. Eu falava assim, ó, pro vento. Falava pro vento. Falava, mais verbalizava. Eu falava. E eu comecei a falar. E eu comecei a falar. E aí você isso é muito poderoso. E eu comecei a viver a ambiência na internet. Não, porque... Isso também é muito poderoso, Natália, porque você não acredita no que você tá falando, só que você tá falando. Não. Então você começa a falar, daqui a pouco você começa a acreditar. Vou te contar um fato. Por exemplo... Pode comer. Por exemplo, ir para um condomínio, para uma mansão aqui, eu passava na frente dos condomínios, que aqui tudo é condomínio chique, né? Não, e eu passava nos condomínios e falava, como é que eu vou entrar nesses condomínios, cara? Não tem como eu entrar, não conheço ninguém dentro, e não sei o quê. Mas eu comecei, rapaz, eu vou entrar nesses condomínios, vou começar a acessar isso. Minha filha, ultimamente, o que mais eu tenho é estar em condomínio chique. E aí, eu tive a situação de ir para dentro da mansão. Eu falei, caramba, eu posso estar dentro de uma mansão, eu posso estar aqui. Eu comecei a olhar para as pessoas que estavam lá na mansão. É gente baixinha, é gente feia, é gente bonito, é gente estrondoso, mas tem todo tipo de gente. Eu falei, mas o que eles têm de melhor que eu? Eles têm cabelo, eles têm 2 pernas, eles têm 2 braços, eles têm 2 olhos. Às vezes são menos desprovidos de beleza que eu. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Por que eu não tô morando aqui? Então eu comecei a ver, eu falei, não, eu vou morar num negócio desse. E já é, Natália. Já é, não. Já existe, já tá. Já é.
eu falava isso e tá. Só que eu falava isso uma vez, não, Iraci. Eu só quero, tipo, pessoa que eu falar a mesma coisa 30 vezes ao dia. Mas você tem que falar. Olha, isso aqui dá um corte legal. Fale aquilo que você quer até se tornar realidade. Então, repita 1, 2, 10 mil vezes. Mas repita todos os dias o que você quer até você acreditar na sua cabeça que você já é. Por quê? Porque antes de você ter, você tem que ser. Pronto, eu falei! Aí um dia minha aluna falou assim pra mim, você fala tanto que você vai morar em Alphaville, quem que você conhece lá? Eu falei, conheço um monte de gente. Eu conheço o Pablo, eu conheço quem. Aí o povo falava assim... E tu acha que esse povo vai te dar bola? Aí, né? Aí eu lembro que o Pablo foi em Goiânia fazer lá uma palestra e eu conversei com o Pablo pessoalmente. Falei, Pablo, eu queria fazer parte... Deixa seu currículo aqui na Kindle, que era a escola que tinha lá. Já começa por aqui, aí depois vamos ver o que vai acontecer. Enviei meu currículo pra Kindle. Você não tem perfil, você não fala inglês. Eu falei, tá vendo? A gente tem que preparar pra bênção. Então, não sou o perfil. E fiquei 1 ano mastigando isso, eu não sou o perfil. Nossa. O que falta pra eu ser perfil pra andar? O que falta? E todo dia eu pensava, o que eu tenho que mudar? Todo dia, o que eu tenho que mudar? E eu tentar fazer alguma coisa. Até que eu falei assim, abri uma campanha e falei assim, eu vou para São Paulo. Abri uma campanha de oração. E falei assim pra Deus, fui orar um negócio lá no monte, falei assim, Deus, eu preciso ainda de ter uma verba por tanto tempo, todo mês, pra eu ir pra São Paulo. E um dia eu tava orando lá, e o pessoal da prefeitura lá da minha cidade me ligou. Aí eu pensei, deve ser trote. O prefeito queria falar comigo. Eu falei, não é possível. Não é possível, o prefeito tá. Nesse negócio da oração, eu conheci uma pessoa que ia lançar uma mentoria aqui com o Pablo. Eu falei, gente, eu vou. Foi uma luta, 2 semanas tentando comprar, não dava certo, não dava. Eu sei que o evento era 10 mil, aí tinha lugar de 2 mil e 1.000 e pouco. Só sei que eu não consegui comprar. No final, a menina falou assim, tem uma vaga no online. Aí eu falei, não, no online não serve pra mim. Ela falou assim, não, se você quiser vir, você fica no último lugar, dentro do auditório, vai sair 400 e pouco. Aí eu falei, não. Importante eu estar lá, né? Não fiz reserva de hotel, não conhecia ninguém, vai dar tudo certo. Cheguei aqui, minha filha, no evento. Andei nos 8 hotéis, não tinha o dinheiro suficiente também para ficar no hotel. Eu falei, eu quero ficar perto da plataforma, não conhecia ninguém, andei em outro hotel. Lembrei que eu tinha uma parceria de hotel lá em Goiânia, que era da Rede Mercury. Eu pensei, pronto, vou lá, né? Depois que eu tinha conseguido achar no hotel, as meninas... Nesse meio tempo, eu vim para Alphaville. Eu fui convidada para um lançamento de um livro. Eu já estava fazendo movimento na minha cidade de empreendedorismo feminino, porque eu já estava fazendo trem acontecer. Eu pensei, se der tudo errado, pelo menos alguma coisa vai dar certo. Né? Eu teria que ficar conhecida. Se elas quisessem ir ou não ir, eu já estava assim, o problema é delas. Alguma coisa vai acontecer, Deus vai soprar meu nome. E eu vim para a mentoria. Quando chegou aqui, eu lembro que era uma fila enorme. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, vou trazer caneta, porque eu preciso melhorar a minha comunicação e ver se eu tô boa em vendas. Aí, trouxe umas canetas com diamante e tudo. Primeira menina que eu cheguei pra oferecer a caneta, ela me olhou de cima a embaixo, assim, falou bem assim, quem usa caneta? Ninguém usa caneta. Aí, ela falou, não sei o que lá, dando tecnologia. Eu falei, nossa, ainda bem que eu saí de lá de Trindade, né? Pra eu conhecer, porque as coisas tá tão modernas assim, o povo aqui não usa nem caneta. Aí, eu falei, nossa. Aí, tá, entrei. Aí, a moça... E tu não tinha um documento pra ela assinar pra ti? Não tinha nada. Puxa não, vida. Aí ela me desmereceu muito com a caneta, né? Aí quando eu tava na fila, porque a fila na plataforma tava dando a volta de mulher. Certo. Não vendi nenhuma caneta. Aí chegou uma mulher e falou assim pra mim, qual que é seu nome? Eu falei, ela falou assim, não, você não tá nessa fila aqui não, você tá no VIP. Eu falei, não, eu não tô no VIP não, porque eu fui a última a comprar o ingresso. A menina falou que eu tava no último lugar. Ela falou, não, você tá na área VIP. Aí eu falei, não tem jeito, meu ingresso foi 400 e poucos reais. Ela falou, não, seu nome tá no VIP. E eu fui pro VIP. Uau! Chegou lá, antes de eu sair do hotel, eu falei assim, Deus, eu quero sentar na 3ª fileira, do lado do canto, porque eu vou beber muita água, vou muito ao banheiro. Quando a palestrante subiu e eu tirei a foto, eu tava na 3ª fileira, da onde eu falei pra Deus que eu queria estar. Uau! E não é sobre lugar, não é sobre pessoas, mas é sobre a fidelidade com Deus. E naquele momento eu vivi uma plenitude com o Senhor, um momento de cura
tão grande dentro da plataforma, parecia que eu tava no encontro da videira. Momento de cura. Foi um momento lindo, Deus falou muito na minha vida. Eu falei, gente, eu quero viver isso. Senhor, eu quero viver algo da parte nova do Senhor. Eu queria muito ir pra Lagoinha, tive a oportunidade de ir na Lagoinha, tudo. Meu sonho era conhecer o pastor Lucim. No dia que eu fui na Lagoinha, quem tava pregando? Pastor Lucim. E foi uma benção, foi aquele momento. E fui embora pra casa. Vim pro evento e fui embora. Quando eu cheguei lá na minha cidade, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? É uma luta para essas meninas treinar, é uma luta para esse povo acessar novas mudanças. E eu pensava, se nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos para viver a promessa de Deus, eu falei, eu não vou viver a promessa de Deus nessa terra, não. Esse povo, não. Não. Por quê? Não desmerecendo as pessoas que eu andava, que são pessoas fantásticas. Jamais. Mas é porque não era o momento delas. Não é o momento, não é Mas o... tava tudo certo. E comecei a mover tudo e conversei com o prefeito lá da minha cidade. Falei assim, eu brinco com ele, chamei de Mardenzinho. Mardenzinho, eu quero ir lá fazer parte da equipe do Pablo Marçal. E eu preciso disso e disso. Depois eu volto e te ajudo no negócio. Ele falou assim, pode ir. Nesse meio tempo, eu fechei o negócio da mentoria. Lembra que antes eu fiquei 1 ano tentando estar na escola do Kindle? E que eu não tinha perfil? E que eu fiquei 1 ano falando o que eu tinha que mudar? Eu vim para elementar como professora convidada. Putz! Tá vendo só, gente? E aí eu pensava assim, gente de Deus. Aconteceu algumas coisas? Sim, aconteceu muitas coisas. Muita coisa boa. Coisas que me tiraram da zona de conforto, né? Eu falei pra Deus onde que eu queria morar e onde eu estou hoje. Eu queria o quê? Eu tô sabendo que você mora num hotel hoje, né? Pra quem não chegou aqui sem grana pra hotel, hoje você Não, mora quando eu no hotel? cheguei a segunda vez, eu contei pra minha mãe. Minha mãe queria chorar ou me bater, né? Eu cheguei aqui na segunda vez, eu tinha 70 centavos. 70 centavos. Aí os outros me Olha perguntam. isso, gente. Vocês estão pensando, pessoal. 70 centavos. Vocês estão pensando que é assim. Hoje a Natália conhece todo mundo, hoje a Natália tá aqui, faz conexão e vai e tudo. Mas teve que se desafiar. Foi bem desafiador. Você é capaz de sair da sua cidade e vir para um lugar como Alphaville, como Sozinha. São Paulo, sozinha, com 70 centavos no seu bolso e tá contando história de sucesso? Qual é a sua desculpa? Por que você não levanta? Você tem coragem de sair do seu lugar com o isopor cheio de bombom e vir pra Alphaville vender bombom, fia? Na terra, né, que fala que... Na terra dos milionários? Não. Mas na terra de gigante, o importante é ser pequeno. Olha quem tá aqui. A menina que tava com 70 centavos e a rodada que vem só com bombom. Não, e aí... Uau, não, e assim, uau. aí minha mãe falou assim pra mim, como que você vai pagar? Falei, não sei, mãe. Aí cheguei, eu tinha feito a reserva, entrei pra dentro do hotel, você acha que eu tinha pagado? Não. Eu não paguei, não, Iraci. Eu tinha feito a reserva, eu entrei pra dentro do hotel. E aí conheci uma menina no meio do campo. Aí eu falei pra ela, você pagou? Ela, não. Aí eu falei, não, então paga a sua parte. Aí eu fui lá, desci no hotel, dei a entrada dela, dei mais um dia pra pagar a minha. Pensar o que eu ia fazer, né? Mas aqui eu já tava no evento, já ia pra escola, pronto, tava tudo certo, né? Aí nos 30... Eu não aguento esse povo doido, Daniel. Aí, nos 30 primeiros dias, eu pensei, agora esse Alphaville vai ficar pequeno pra mim. Eu vou colocar pra arrebentar. Sabe o que Deus falou comigo? Que eu não podia trabalhar, que eu podia só servir. Eu pensei, e agora? Como que eu vou viver aqui em Alphaville? Como que eu vou comer? O que eu vou fazer? Com uns 10 dias que eu tava aqui, Deus criou uma situação, mandou uma menina, eu tava passando na rua, e entrei num lugar, e ela falou assim, Deus falou comigo, que é pra eu cuidar de você em tempo que você ficar aqui. Que era pra cuidar do meu cabelo, cílios e sobrancelha. Porque eu falava assim, Deus, e agora? E agora, se eu não posso trabalhar, eu não tenho dinheiro. O povo fala que tem que andar bonita aqui. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, Jesus? E meu cabelo, falava isso. E aí Deus colocou essa primeira menina, que foi a Diana de Catarina. Só que foi acontecendo... Se eu não podia trabalhar, o que eu fazia? Eu orava pro povo, orava e jejuava. Não tinha outra coisa pra fazer. Orava, jejuava e falava, tem alguma coisa que eu posso servir? E aí eu pensava, o mundo já tava tudo quebrado, né? Eu pensava, eu saía na minha rua e falava, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por fim, na minha rua, o povo todo mundo começou a me conhecer.
Porque eu pensava assim, gente, alguma coisa eu tenho que ter diferencial. E aqui muitas pessoas não têm muito essas coisas de bom dia. De bom dia, não tem essas nada. coisas. Quando eles ouvem alguém falar isso, eles já... Aí o povo começou a pensar assim, da onde você é? Você não é daqui não, você é muito educada. Eu pensei assim, nossa, então tá dando efeito. Então vou usar o que eu tenho. Aí Deus falou comigo com a palavra dos talentos, né? Então antes de você sair da sua terra, o Senhor te entregou talento, você tem que multiplicar ele a favor do reino de Deus. Que jeito? Não sei. Usa o que Deus te deu e o que Deus faz. Aí, eu comecei a usar os talentos que Deus tinha me dado. O que Deus tinha me dado? Eu sabia fazer um monte de coisa lá na minha cidade. E aí eu peguei um salão, minha amiga não tava bem, eu falei, deixa eu te servir, você manicure aqui. Eu faço unha, faço tudo. É uma forma de você chamar a cliente. Ela falou assim, quando você quer ganhar? Nada. Você não me dá nada. Porque Deus falou que eu não podia, naquele momento, era só servir, então eu só servi os 30 dias. E arrumava um trem, outro, orava com outro. E aí eu comecei a andar muito dentro do centro comercial e falava bom dia, não sei o quê, ia conectando as pessoas. Aí entrei também numa agência, na época que me trouxe, que é do Thiago da Lide, fui conhecendo algumas pessoas. E dentro do meu hotel, eu fui ficando conhecida. Por fim, o dono do hotel me chamou para conversar. Falou assim, ó, você trouxe tanto movimento pro hotel que a gente vai fazer as estadias mais baratas. Porque eu ia pra plataforma, trazia gente para dentro do hotel, porque o povo não tinha lugar para ficar. Eu falava, não, lá no hotel tem vaga. Já mandava mensagem, já fazia o check-in antes do povo chegar no hotel. Putz! Aí o povo já tava com o check-in pronto, era só entrar. E aí foi trazendo esse movimento e fazendo reunião lá na recepção, tudo. Aí tinha uma menina lá do grupo de empreendedorismo que me chamou pra fazer parte do Fashion Week. Com 40 dias que eu tava aqui. Aí eu falei... Uau! Eu falei, gente, por que você me chamou? Pra eu fazer, que é a Alice Max. Lá, a fábrica era em Alphaville, dentro do centro comercial, ela foi pro Goiás. Eu conheci ela lá no Goiás. Ela contou a história dela, eu comecei a ajudar ela lá. E aí ela veio pra São Paulo, ficou sabendo que eu tava aqui e falou, não, eu vou te ajudar. Então, Natália, aí tu foi morar no hotel com 70 centavos, meu Deus do céu. Chegou aqui parecendo a Maria do Bairro, tu tá até parecida com ela. Eu até colocava nos meus stories, e aí eu tenho uma amiga minha, a Rose, né? E a Rose falava assim, é igualzinha a Maria do Bairro. É assim que eu me sentia. Lembra quando a Maria do Bairro saía lá da periferia? Ela chegou na cidade, ela toda atrapalhada, igualzinha, assim. Uma coisa, o Iraci, que em cada estação, eu vejo isso, e foi uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração. Em cada estação, Deus vai te dar uma palavra e vai te trazer ferramentas para cada estação. Quando eu cheguei aqui, o que eu tinha dificuldade? Além do financeiro, do emocional, do espiritual, eu tinha dificuldade com a minha imagem. Então, eu tava tão ferida que eu não aceitava as pessoas cuidar de mim. Então, uma coisa que eu ganhava demais aqui, o pessoal me via arrumada e achava que eu tava pagando, era o seguinte, se eu passasse na porta de um salão, a dona da cabeleireira me chamava do outro lado da rua para eu entrar, para ela arrumar meu cabelo. E aquilo, eu não queria. Eu não queria de jeito maneira. Eu lembro que um dia... Até se ofendia. Me ofendia, eu ia embora brava. Até que um dia, eu não queria aceitar ser maquiada, eu não queria, mesmo que eu tinha ganhado a Diana, ela falava, senta aqui que eu vou arrumar o seu cabelo, eu não queria. Ali, primeiro dia que ela foi me maquiar, eu quase chorei, tanto que ela teve que parar de me maquiar, a Lidiane. E aí eu lembrei que foi assim, eu tinha sido maquiada no decorrer da minha vida 3 vezes. O dia que eu casei, o meu aniversário, ano passado, que eu resolvi me maquiar, que era o tema Patati Patatá, eu maquiei. E uma vez lá num negócio lá da Rinodê. Então, eu tinha sido maquiada 3 vezes. Às vezes, para uma outra mulher, isso não é nada. Mas, para mim, era muita coisa. Então, eu tinha dificuldade em acertar ser cuidada. Então, tudo que eu pudesse fazer para te servir era na hora. Mas se você fizesse... A necessidade, a aprovação e o não merecimento tava aceitação, junto, de mão dada. Tudo. E aí eu tinha muita dificuldade com isso. O que aconteceu? Um dia eu conheci a Audrey. E a Audrey, eu tava lá no almoço, a Audrey chegou, tudo eu achei diferente, ela, e aí a gente se conectou e ela falou assim, ó. Eu tô inaugurando meu salão ali, passa ali. Aí sabe o que eu pensei? Já quer me arrumar? Eu vou passar do outro lado da rua. Porque ela não vai me ver. E aí eu não tenho que entrar lá. E aí eu tô andando na calçada, tô subindo.
Lá tá a Audrey de um lado e o que eu fiz? Passei do outro lado. Ela tá, vem aqui. Eu passei, era o que me faltava. Se eu quero ir embora, eu não quero arrumar. A hora que eu entrei, ela falou assim, senta aqui que eu quero lavar seu cabelo. Aí já veio na minha mente. Ela tem isso, né? Ela tem esse dom. Eu falo que ela é a missionária das cabeleireiras. E aí eu peguei e falei, gente, mas eu não tenho... Eu na minha mente, eu não tenho dinheiro, tudo bem, não sei o quê. Aí ela, lá. E aí, a hora que a Audrey começou a mexer no meu cabelo, eu queria chorar. Chorar muito, muito. Eu lembro que naquele dia, eu acho que foi um dos dias, assim, de todas as pessoas que tocou em mim, eu queria chorar demais. E eu segurava pra não chorar na cadeira dela. E Deus falou pra mim que naquele dia o Senhor tinha uma cura pra mim. Mas eu não entendia se era a cura pra mim ou se era uma cura pra Audrey, né? O que que era? Eu falava, e ela falava assim, você tem uma energia tão boa, tudo. E eu não queria estar lá dentro, eu queria sair correndo da cadeira dela. E a Audrey, além dela lavar meu cabelo, ela me abraçava. E aquilo foi me dando uma coisa tão ruim, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Quando a Audrey acabou, eu fui pra dentro do meu quarto. Eu fui chorar. Falei, Deus, fala comigo, Senhor. Eu não aceito mais essa situação. Eu quero que o Senhor fala comigo. O que que acontece? E o Senhor falou assim pra mim, que para a próxima estação que eu ia viver, eu precisava estar arrumada. E aquilo lá era pra minha próxima estação. Porque a igreja que eu tava, eu não poderia cortar o cabelo, eu não poderia pintar, porque Deus não ia escutar minhas orações, que nada, que era minha roupa, que não sei o quê. E eu pensava, o quê? Então eu não posso mexer no meu cabelo, né? Não posso. E o meu cabelo é o véu. O meu cabelo era o véu, tudo. E aí, Deus não vai escutar minhas orações. E eu tô lá dentro do quarto chorando, e com o cabelo arrumado, e chorando lá dentro, o Senhor me deu uma palavra. Lá em Esther 2. A hora que eu tava chorando na ajoelhada dentro do quarto, Deus me deu uma palavra, lá no livro de Esther, fala assim, que quando a Esther entra dentro do castelo, para ela viver a próxima estação, que eram 6 meses de cuidado, de mira, todo, de alimentação, para ela viver o novo da parte do Senhor. Então, aquilo que eu entendia que era vaidade, que tinha se implantado, eu comecei a ver que era um cuidado de Deus para viver para a próxima estação que o Senhor ia me levar. Então, eu voltei lá na Audrey, e eu falei assim, Audrey, na época a Audrey ainda estava fumando. Falei, Audrey, vamos fazer uma oração, fazer uma campanha pra você parar de fumar. Ela falou, Deus que me livre. Eu tô muito bem. Ela falava isso. Eu tô muito bem. Quem falou que eu quero parar de fumar? Eu falava, então, Senhor, por que o Senhor tá me trazendo aqui? E um dia eu cheguei lá, minha filha, e eu sempre quando eu ia lá pra Audrey, tava nós duas sozinhas, a gente chorava demais. A gente ia orar e chorava muito, chorava muito. Assim, chorar mesmo, assim, não era assim de escorrer as lágrimas. E às vezes eu agradeço a Deus por todas as mulheres que o Senhor trouxe, por todos os cuidados dentro do centro comercial, porque foram N mulheres. E aí as meninas começaram a falar, você não tem fidelidade, mas não é. É porque eu não sabia o que era, mas eu não sabia essa conexão. Por exemplo, semana passada eu fui, vai ter uma explosão de uma nova pessoa que tá vindo pra cá, que chama Liliane Freitas. É uma moça que trabalha com design, ela veio do Maranhão. Mas eu falo pra ela que ela vai ser a próxima Natália Build aqui de Alphaville. Eu creio. E quando eu cheguei lá, eu fui lá pra conversar com ela, sabe o que ela falou pra mim? Senta aqui na cadeira que eu quero arrumar sua sobrancelha. Eu pensei, Jesus, mas deixa eu te falar. Eu vim aqui pra falar de negócios. O que essa menina quer que eu sente na cadeira dela pra eu arrumar? Então, quem me vê e quem vê as coisas acontecendo, pensa assim, gente, da onde que ela tira tanto dinheiro pra estar na manicure? Eu falo, gente, não é. Eu me digo. Você sabe por que eu tô dando gargalhada aqui, gente? Porque é muito louco quando você decide viver. Quando você decide, sabe, aceitar o que Deus tem pra sua vida. As pessoas não acessam, Natália. Porque elas não aceitam. Eu tava gravando um podcast com a Audrey, a gente já estamos nos nossos minutos finais aqui, e eu tava gravando um podcast com a Audrey, e eu tava falando pra ela, você sabe o que é acesso, Audrey? Aí ela ficou assim, eu falei, o acesso é a liberação antecipada, é a presença, você está antecipadamente no lugar. Aí eu disse, aí eu falei pra ela, antes de eu chegar aqui, eu fiz uma ligação pro meu pai, que é o Nilton, que eu chamo de pai, e ele disse pra mim assim, a porta está aberta,
Você só faz empurrar. O que que é isso? Esse é o acesso. O acesso chegou primeiro que eu. Eu acho que o hino que fala aqui pra gente aqui, fala assim, ó. A casa é sua, pode entrar. Pode entrar. E aí ele diz assim... Aí eu falei, mas você tá entendendo? Antes de eu chegar, a porta já estava aberta, Natália. Antes de você chegar, estava tudo pronto para você. Sim. Antes de eu chegar aqui, estava tudo pronto. Tá tudo pronto, a gente não tem mais que fazer nada. A gente só tem que romper os medos, vencer as crenças, acreditar, decidir viver e confiar no maior. Qual é o nosso problema? Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, não faz nada do que ele manda. Por isso não vive o extraordinário de Deus. E eu falo assim, eu falo assim, que aqui eu acho que minha vida se resume em hinos, né? Tem um hino que fala assim, que toda vez que um homem fecha uma porta, Jesus abre o céu. Então fala, não consigo mensurar o quanto o Senhor é fiel. Quando os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Então, assim, graças a Deus pelos ciclos e pelas portas que se fecham, que os céus se abram. Então, eu falo assim, que hoje, lógico que eu tenho muita saudade da minha mãe. Eu acho que uma das maiores forças que eu tenho, né? Eu falo que eu quero muito honrar minha mãe com algo, né? Ainda esse ano, para honra e glória de Jesus. Né? E que isso venha alegrar os nossos corações, não só o meu, mas o dela também. Mas eu sei que minha família fica orgulhosa de me ver aqui, minha mãe em especial, né? Porque minha mãe, ela veio morar em São Paulo para viver o novo. E aí ela engravidou de mim. Estava separada do meu pai, ela teve que voltar para Goiás para me ter lá. Então, acho que quando ela me vê aqui, ela pensa assim, nossa, ela está realizando algo ela que está foi vivendo a vida que eu queria ter. Interrompida. Então, às vezes, Deus te fez uma promessa e você tem vontade de algo, mas naquele momento você não vai viver. Mas os seus filhos vão viver. Alguém da sua parentela vai viver. Então, foi lançada a semente. Todo mundo... Então, assim, a minha mãe, ela abriu porta hoje para eu estar aqui. Sim, porque ela é a melhor mãe do mundo, porque foi a pessoa que eu fui gerada, fui concebida dentro do ventre dela. Deus não ia me dar o pior. Não, eu tive os melhores pais do mundo. A melhor família é a minha. Eu falo isso. Eu não quero carregar mais nenhuma bagagem do que passou do meu passado. Eu quero viver coisas novas. Eu não quero carregar essas mochilas mais. Se o Senhor, quando o homem fecha uma porta, o Senhor abre o céu, por que eu vou ficar carregando essa bagagem? Eu não estou ali mais. Eu não estou ali mais. O Senhor, ele tem feito tantas coisas, tantas maravilhas. Eu tenho a oportunidade de estar de pé, eu tenho a oportunidade de respirar, eu tenho a oportunidade de alimentar, me conecto com pessoas tão bacanas. Você pensar, eu chego aqui, tem 4 meses que eu tô aqui. Eu ando na feira, o pessoal acha que eu vou sair candidata a vereadora. Eu falo, não, gente, eu não sou vereadora. Então, os vereadores que saem aqui... Bora procurar uns prédios desocupados aí. Eu falo, gente, eu não sou vereadora daqui. A vida do sem terra, vamos desocupar esses misericórdia. O que passou, gente. Eu não vou fazer essas feiuras. Eu fazia permuta demais lá no Goiás. Eu não vou fazer isso aqui. Eu falo que lá em Goiás a gente fazia demais, né? Eu vejo o papo fazendo os trem desse, eu falo, não vou fazer essas coisas. São Paulo não é para amaduros, vamos fazer a coisa certa. Ai, meu Deus. Natália, dá teu recado aí, o que você realmente quer transmitir pra galera, pra você abrir seu coração, esse é seu momento. Gente, olha só, eu brinco, falo que a minha formação, né? Eu sou personal, sou pós-graduada em nutrição, que poucas pessoas falam assim, o que você faz realmente aí? O que você tá fazendo em Alphaville? O que você veio pra cá? Gente, eu vim para viver o novo e eu falava para Deus que eu queria muito viver coisas novas, espiritualmente, emocionalmente. Eu vim para cá para viver um tempo de cura. Eu gostaria muito de conhecer do digital, que é uma área que está crescendo muito, mas que às vezes na minha cidade eu não tinha essa oportunidade ao conhecimento. A internet, ela te abre portas para levar o conhecimento e mudar vidas, às vezes para aquela pessoa que não tem nem acessibilidade, né? Então, eu falei que eu acessei a Alphaville antes mesmo de estar aqui, pela energia, tudo, porque eu assistia diariamente. Tudo que estava ligado aqui a Alphaville, antes mesmo de eu chegar. E eu falo que a terra da prosperidade é todos os lugares que você está. Porque tudo é do Senhor. Então, antes mesmo, às vezes, da gente chegar lá, o Senhor já estava.
Então, todos os lugares têm uma prosperidade. Mas aqui a gente está tão conectadas com pessoas que estão buscando 3 coisas. Está conectada com o Senhor. Depois, posicionalmente, se posicionando emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, são 3 elementos que vai te impulsionar para viver o novo. Eu falo que o nosso corpo, ele é templo do Espírito. Então, ele não vai ser templo da preguiça, ele não vai ser templo do desejo, ele não vai ser templo dos meus prazeres em questão também da alimentação, porque tudo é um equilíbrio. O que eu estou fazendo? Nós somos a noiva, e eu entendi muito isso aqui. Eu sou a noiva de Cristo, ele quer ter um encontro comigo diário. E tem algumas coisas que eu fazia que eu não tinha esse encontro com Jesus diário. Não que o Senhor me abandonou, é porque eu não tinha consciência e eu não entendia que eu era a noiva de Jesus. E que ele queria ter um encontro comigo diário, e ele queria que eu estivesse bem. Não para nada, não para viver o novo também, mas para ele. Para eu viver algo extraordinário com ele, né? Então eu tenho vivido isso, as coisas. Eu não conhecia o Sidney Conexões e o pessoal falava assim, nossa, você parece muito com o Sidney. Eu pensava assim, gente, o que esse homem deve ter, né? E eu comecei a falar, Deus, então me leva para eu conhecer ele, né? Então fui conhecer o Sidney. Hoje eu tenho oportunidades aqui em Alphaville. O que a gente precisa? É de estar alinhada com o Senhor. Então a gente tem a oportunidade de eu conhecer pessoas, fazer conexões para levar outras pessoas a impulsionar para viver um sonho da parte de Deus, um negócio, uma conexão. Então, hoje eu trabalho com isso também aqui. Tenho a oportunidade de fazer essas conexões. Mas o maior acesso que nós temos é o acesso a Jesus. E esse, quando você está acessado com ele diariamente, não tem jeito de dar errado. Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que eu sonhei e esperei. Mas o Senhor tem trabalhado. Iraci, obrigada. Foi lindo. Edificou demais minha vida. Obrigada. E estamos chegando ao final de mais um IraCast, de mais um voo abençoado aqui na vida da Natália. O IraCast é um projeto que surgiu no meu coração, onde eu só via as pessoas, mas eu decidi que um dia as pessoas iam me ver. Você que talvez esteja aí no celular, sabe, só curtindo a vida dos outros, tome posicionamento de fazer as pessoas assistirem você, tá bom? IraCast dando voz à sua história, e nós também voamos até você, e a nossa bagagem é a sua história. Se você tem uma história boa, como a da Natália, você pode ser o nosso próximo convidado. Nos siga nas redes sociais, Iraci Ribeiro Oficial, a Natália, Cristina aí também. Então, é isso, gente. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. E bora meter o terror na terra. É isso, produção! Chegamos ao final de mais um IraCast.